Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio de Pádua, ou Lisboa, Santo Antônio, o santo do mundo inteiro. Fernando de Bulhões nasceu em Lisboa no dia 13 de setembro de 1191. Faleceu próximo a Pádua no dia 13 de junho de 1231, com apenas 40 anos de idade. Chamado pelo Papa Leão XIII de o santo do mundo todo, tão grande foi a popularidade desse homem. De fato, Antônio é conhecido na cristandade, ou é conhecido por todos os católicos do mundo inteiro, como o santo milagreiro, o santo para encontrar as coisas perdidas, ou o santo para arrumar um casamento. Santo Antônio é o santo do dia a dia, é o santo que está com as pessoas, por isso tão grande é a sua popularidade no mundo. Aos 15 anos, Antônio, ou Fernando, entrou no seminário dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho. Foi lá onde ele se ordenou já como padre sacerdote dos Cônegos Regulares. Há uma passagem dos franciscanos por Lisboa, na paróquia onde ele trabalhava. Os frades iam a caminho de Marrocos. Nessa caminhada para Marrocos, os frades se hospedaram em Lisboa, onde Antônio trabalhava. E ele teve contato com esses freis. Pouco tempo depois, o cortejo voltava do Marrocos com os primeiros frades mártires naquelas terras por causa do Evangelho. Santo Antônio, Fernando, não hesitou. Teve vontade de ser também como eles, de ser um missionário no Marrocos. Foi procurar os franciscanos em Lisboa mesmo e entrou para a ordem dos frades menores, tornando-se assim Frei Antônio, mudando de nome de Fernando para Frei Antônio. Assim ele passaria a ser conhecido até hoje como nosso querido Santo Antônio, o Frei Antônio. De volta para Lisboa por causa da doença que o acometeu lá no Marrocos, o barco em que Antônio se encontrava foi arrastado para a Itália. E acabou Antônio tendo que desembarcar na Sicília, no sul da Itália. Ali, Antônio começou então o caminho em direção a terras italianas, foi até Assis, onde se encontrou com São Francisco, onde recebeu a bênção do pai da ordem a qual ele pertencia, a ordem franciscana, recebeu a bênção de São Francisco e continuou seu caminho até o norte da Itália. Se estabeleceu em Pádua e de Pádua ia até o sul da França. Santo Antônio foi conhecido em toda aquela região como um grande pregador. Na verdade, Antônio era o homem da palavra. Muitas vezes a sua imagem aparece segurando o livro, que é a Bíblia, porque Santo Antônio foi o homem da palavra, pregador de conversões tão grandes em toda a cidade de Pádua. Diz a história que Pádua não foi a mesma depois da passagem de Frei Antônio por aquela cidade. Toda a cidade acorria ao santo para escutar sua palavra, para receber sua bênção, para voltar para o Evangelho. Antônio foi o grande pregador do sul da França, do norte da Itália e hoje é o santo do mundo inteiro. 11 meses depois de sua morte, lá nos arredores de Pádua, com 40 anos de idade, 11 meses após, Santo Antônio foi canonizado. Um dos tempos recordes para a canonização de um santo. Imagina, em menos de um ano, esse grande franciscano foi declarado pela Igreja, pelo Papa, como o Santo Antônio, o santo que pode ser venerado no mundo inteiro. E sua história, seu nome está ligado a tanto folclore popular brasileiro, às nossas festas juninas, na Itália toda. O nome de Santo Antônio aparece várias vezes ligado à fama de ser o casamenteiro, das coisas perdidas, ou o santo dos pães, o santo que tirava das suas necessidades para dar os pães aos pobres. Em muitas igrejas franciscanas a gente conhece o tradicional pãozinho de Santo Antônio, as bênçãos nas terças-feiras, por, segundo os historiadores, ter sido o dia em que ele faleceu. Que a gente possa aprender com esse santo a fazer da nossa vida a vida de Cristo, a entregar inteiramente o nosso ser
à causa de Cristo e que possamos também com Ele, nessa grande festa de toda a Igreja, celebrarmos o Santo dos pobres, o Santo dos pães, o Santo dos lírios, o Santo do mundo inteiro. Termino com uma frase do próprio Santo Antônio: é viva a palavra quando são as obras que falam. De fato, ele fez da vida dele as obras, e as palavras e a vida falaram por si só. Um grande abraço a todos, viva nosso querido Santo Antônio. Paz e bem. Igreja peregrina, pelos jovens namorados e por todos os sacerdotes e